Vamos aqui para a nossa primeira videoaula com questões comentadas de concurso público. E nós estaremos aqui hoje abordando questões sobre a lei do exercício profissional. Todas as questões que nós estamos aqui comentando no canal são questões que fazem parte da comunidade do nosso canal. Lá você tem acesso a simulado online com questões reais de concurso público e de provas de residência das bancas mais desafiadoras. Você consegue lá na comunidade do canal responder de forma online e também ver como outras pessoas estão respondendo as mesmas questões. Você pode mudar quantas vezes quiser a resposta até ter certeza, e também depois é só assistir as videoaulas como esta, em que nós realizamos a resolução comentada de todas elas. São todas de temas já abordados em videoaulas aqui no canal. Nós temos inclusive uma aula completa sobre a lei do exercício profissional e você pode assisti-la quantas vezes precisar para reforçar o conhecimento. Você só precisa estar inscrito no canal para conseguir resolver essas questões em formato de simulado, tá bom? Senão elas vão aparecer para você, mas você não vai ter a opção de clicar e dar a sua resposta e nem de ver o percentual de resposta de outras pessoas. Beleza? Vamos lá então? Antes de nós iniciarmos a resolução das questões, vamos fazer uma breve revisãozinha sobre a lei do exercício profissional. A lei do exercício profissional, pessoal, ela dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e dá outras providências. Vai dizer que é livre o exercício da enfermagem em todo o território nacional, observadas as disposições desta lei. Também diz que a enfermagem e as suas atividades auxiliares somente podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas e que estão inscritas no Conselho Regional de Enfermagem, com jurisdição na área onde ocorre o exercício. Também a lei traz aí as categorias que compõem a enfermagem no país. Então, ela diz que a enfermagem é exercida privativamente, ou seja, somente por esses profissionais, que são o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e também a parteira é reconhecida pela lei como profissional de enfermagem, respeitados aí os respectivos graus de habilitação. Então, a lei ela vem para mostrar quais são as categorias da enfermagem no Brasil. Também a lei traz quais atividades são privativas do profissional enfermeiro, ou seja, atividades que somente ele pode executar dentro de uma equipe de enfermagem. São atividades que, por exemplo, o técnico e o auxiliar, a parteira, não podem realizar. Quais são essas atividades que são privativas? Cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida, cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas, a direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública e privada e chefia de serviço de unidade de enfermagem. Também há uma atividade privativa do enfermeiro, a organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desse serviço. Também o planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de enfermagem, a consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem, e a consulta de enfermagem e a prescrição da assistência de enfermagem. Essas atividades são privativas do enfermeiro. Porém, a lei também traz atividades que o enfermeiro realiza como integrante da equipe de saúde. Aí já não são mais atividades que são privativas. São atividades que ele realiza como membro de uma equipe de saúde, mas que não necessariamente é só ele que executa. Por exemplo, participação no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde. Você sempre tem que pensar, né? É só o enfermeiro que pode realizar esse tipo de atividade, por exemplo? Não. Todos os membros da equipe de saúde podem participar do planejamento das ações, da execução e depois da avaliação dos resultados. É uma atividade do enfermeiro como integrante da equipe de saúde, a participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde, a prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde. Muitas pessoas confundem essa atribuição como sendo privativa, mas não é privativa, né, pessoal? É só o enfermeiro que prescreve medicamentos que estão estabelecidos aí em programas de saúde pública? Não. O profissional, por exemplo, médico, prescreve e assim por diante. Também participação em projetos de construção ou reforma de unidades de internação,
prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar e de doenças transmissíveis em geral. Também pode participar como integrante da equipe de saúde da prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados à clientela durante a assistência de enfermagem, assistência de enfermagem à gestante parturiente e puérpera, acompanhamento da evolução e do trabalho de parto, a execução do parto sem distócia e a educação visando a melhoria de saúde da população. E também a lei traz aí atribuições dos enfermeiros que têm certificado de obstetriz ou de enfermeira obstétrica como integrante da equipe de saúde. Esses profissionais também podem realizar a assistência parturiente ao parto normal e a identificação das distócias obstétricas e tomada de providências até a chegada do médico. E também podem realizar a episiotomia e a episiografia e a aplicação de anestesia local quando necessária. Beleza? Essas informações são importantes para nós respondermos aí algumas das questões que estão na comunidade. Então, a primeira questãozinha aí que aparece para nós na comunidade, logo no topo aí da página, várias pessoas participaram, deram suas opções aí, que diz o seguinte: com relação à lei do exercício profissional, informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. Ao enfermeiro incumbe privativamente. Então, antes de você começar a responder a pergunta, é importante fazer a interpretação do enunciado. No enunciado, eu preciso identificar qual é o tema dessa questão. Então, a questão ela quer saber algo sobre a lei do exercício profissional, beleza? E ela quer saber, dentro desta lei, sobre o que é privativo do enfermeiro. Então, aí eu já preciso lembrar do que a gente acabou de falar, o que é privativo e o que não é. O que é ação do enfermeiro, mas não privativa, só como membro da equipe de saúde, tá bom? Porque é nisso que as bancas gostam de confundir o candidato. Então, vamos ver aí o que é verdadeiro e falso aí dentro das alternativas. Direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde pública ou privada e chefia de serviço de unidade de enfermagem. Perfeito, né, pessoal? Acabamos de ver que é uma atividade privativa do enfermeiro, portanto, essa alternativa é verdadeira. Organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços. Também acabamos de revisar que é uma atividade privativa do profissional enfermeiro. Terceira alternativa, participação no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde. E aí, o que você acha dentro do que a gente acabou de discutir, de revisar? Essa atividade é privativa do enfermeiro? Somente o enfermeiro pode participar aí no planejamento, na execução e avaliação da programação de saúde? Com certeza não, né, pessoal? Essa não é uma atividade privativa do enfermeiro, é uma atividade dele como membro da equipe de saúde. Então, essa alternativa é falsa dentro do que a questão pede, beleza? Vamos para a próxima alternativa. Cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida. O que você acha? Também, né? É uma atividade privativa do profissional enfermeiro. Então, verdadeira. Cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas. E aí, o que você acha? Com certeza, né, pessoal? É uma questão aí que envolve uma atribuição privativa do enfermeiro. Então, nós temos aí que a única alternativa falsa é esta que fala sobre a participação do profissional como integrante da equipe de saúde. Vamos ver como é que o pessoal respondeu aí, ó. A maioria das pessoas votaram que todas as alternativas são verdadeiras, né, pessoal? Cuidado, hein? Escorregando aí na casca de banana, porque não são todas verdadeiras. A gente tem que ter muito cuidado em fazer a leitura correta do enunciado da questão, beleza? Então, nós temos aqui como gabarito a alternativa D, que fala, né, certinho a sequência aí das questões. Vamos para a próxima pergunta sobre esse tema. Estou aqui navegando com você na comunidade, ó, você pode ver que tem várias questões, o pessoal tá, ó, sugerindo aí respostas. É muito legal ver a participação de vocês. Muito obrigada a todos vocês que estão participando. Olha que legal, tem várias questões, pessoal, várias questões. O pessoal tá votando, tá mostrando aí
testando, né, os conhecimentos. Aqui, achei mais uma questão aí super atual também de 2018. Tendo por base a Lei número 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre a regulamentação e o exercício da enfermagem, o técnico de enfermagem exerce atividade de nível médio, cabendo-lhe especialmente. Então, vamos aqui interpretar o enunciado da questão. Nós temos aqui a lei, e aí é importante você saber que lei é essa que regulamenta o exercício da enfermagem, é essa lei que nós estamos falando, que é a lei do exercício profissional. E aí ele quer saber sobre atividades que são exercidas especialmente pelo técnico de enfermagem. Então, eu preciso saber como que na lei está esse conteúdo. Essa lei que a questão traz enunciado também cita as atribuições do técnico de enfermagem. Ela diz que esse profissional exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar e participação no planejamento da assistência de enfermagem. Então, ele também pode participar desta ação junto com o enfermeiro. Então, são atribuições do técnico de enfermagem a participar da programação da assistência de enfermagem, executar ações assistenciais de enfermagem, exceto aquelas que são privativas do enfermeiro, participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar e participar da equipe de saúde, beleza? Voltando então para a questão. O que cabe especialmente ao técnico de enfermagem, sendo uma atividade de nível médio? Vamos ver as opções. Prestar assistência à parturiente ao parto normal. E aí, o que você acha? Participar da programação da assistência de enfermagem. A maioria das pessoas responderam, né, que seria essa alternativa. Executar o controle sistemático da infecção hospitalar, realizar consulta de enfermagem em pacientes graves. Então, vamos ver aqui, ó. Prestar assistência à parturiente ao parto normal, acabamos de ver, que é uma atividade do enfermeiro enquanto integrante de uma equipe de saúde. Então, aqui já não é essa alternativa. Participar da programação da assistência de enfermagem. Perfeito, né, pessoal? Acabamos de ver que é uma atribuição aí do técnico de enfermagem dentro da lei. Então, a resposta correta é realmente essa alternativa B, que a maioria das pessoas votaram como sendo a correta. E executar o controle sistemático da infecção hospitalar e consulta de enfermagem em pacientes graves são atividades aí. Essa atividade aqui de controle sistemático da infecção é a atividade do enfermeiro como membro da equipe de saúde, e a consulta de enfermagem a pacientes graves envolve aí a atividade privativa do enfermeiro. Vamos aqui continuando. Tendo como base a lei do exercício profissional, assinale verdadeiro para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas, quanto ao que compete aos auxiliares de enfermagem. Então, olha aqui, mais uma questãozinha aí cobrando atribuições das categorias de enfermagem dentro da lei. Então, identificando o tema da questão, lei do exercício profissional, e aí também o que ela pede dentro dessa lei? O que compete ao auxiliar de enfermagem. Vamos revisar antes de responder a questão? Nós vemos aí que na lei do exercício profissional, o auxiliar de enfermagem, pessoal, é um profissional que exerce ações de nível médio, de natureza repetitiva, envolvendo serviços auxiliares de enfermagem, sob supervisão, bem como a participação em nível de execução simples em processos de tratamento, tá? Então, essas são atribuições do auxiliar de enfermagem. Aprofundando mais, são atribuições dele: observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, executar ações de tratamento simples, prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e, óbvio, participar da equipe de saúde. Então, essas são as atribuições do auxiliar de enfermagem dentro da lei. Vamos ver, então, as alternativas desta questão. Primeiro, exercer atividades de enfermagem sob supervisão. E aí, o que você acha? Acabamos de ver, né, pessoal, que sim, é uma atribuição do auxiliar de enfermagem, então, verdadeira aí. Participar de atividades de enfermagem em nível de execução simples. Também, né, diz que ele deve executar ações de tratamento simples, então,
verdadeira alternativa. Prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente, perfeito, também é uma atividade aí do auxiliar. Prescrever medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública, e aí? Não, né, pessoal? Quem prescreve medicamentos dentro da equipe de enfermagem é o enfermeiro. E aqui também não é uma atividade privativa do enfermeiro, mas sim uma atividade dele como membro da equipe de saúde. Portanto, não é uma atribuição do auxiliar de enfermagem, então está falsa esta alternativa. Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, perfeito, também é uma atribuição do auxiliar de enfermagem. E aqui eu fiquei super orgulhosa, porque todas as pessoas que votaram 100% aqui na alternativa correta. Mais uma questãozinha aí da VUNESP. De acordo com a lei número 7.498 de 86, que dispõe sobre a regulamentação do exercício de enfermagem, a emissão de parecer sobre matéria de enfermagem, o que ela é? Vamos ver as alternativas. É privativa do enfermeiro? Perfeito, né, pessoal? Parabéns aí a todos que participaram, porque realmente esta é a resposta correta. Já estamos aí diante do gabarito. Mas vamos ver, então, as outras alternativas, para entender por que elas estão erradas, né? Compartilhada entre enfermeiros e técnicos de enfermagem? Não, é só o enfermeiro. É uma atividade privativa do enfermeiro a emissão de parecer sobre matéria de enfermagem. Livre para todos os profissionais de enfermagem? Não. Né? Se é privativo do enfermeiro, não é livre para os demais. Privativa do enfermeiro ocupante de cargo de chefia. Olha isso, gente. Não, né? Não é só do enfermeiro que ocupa cargo de chefia, é de todos os profissionais enfermeiros. Livre entre os profissionais responsáveis técnicos de enfermagem? Não, nada a ver, né? Viajou aí na maionese, com certeza não seria essa alternativa. Então, é uma atividade privativa do enfermeiro e todo mundo aí gabaritou. Mais uma questãozinha aí sobre atividade privativa. Constitui uma atividade privativa do enfermeiro, conforme a lei do exercício profissional de enfermagem, a seguinte atribuição. Então, atenção ao enunciado, ele quer uma atividade que é privativa, beleza? Vamos lá. Assistência a parturiente ao parto normal é atividade privativa? Também não, né? Acabamos de ver que não, é uma atividade do enfermeiro como membro da equipe de saúde. Organização e direção dos serviços de enfermagem? Show de bola! O pessoal aí que respondeu a questão tá topzera, hein? 100%! Muito bem, realmente essa é a resposta certa, é uma atribuição privativa do profissional enfermeiro. Educação visando a melhoria de saúde da população? Não, é uma atividade dele como integrante da equipe de saúde. Prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar também. E o planejamento, execução e avaliação da programação de saúde também é atividade desse profissional como membro da equipe. Tá vendo como que esse tema é cobrado nas provas? Cobram muito sobre as ações privativas e as que não são privativas do enfermeiro, né? Mais uma aí. Dentre as muitas leis da área da saúde, a que dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e da outras providências é. Então, aqui ele quer saber o número da lei. Olha isso, as bancas adoram trabalhar com números. A Lei 8080 de 90. E aí, pessoal? Lei 8.080 é a lei que regulamenta o exercício da enfermagem? Nossa, nada a ver, né? A lei, essa aí é a lei orgânica da saúde, é a lei lá que faz parte da legislação do SUS. Lei 8.142 de 90. Também não, né, pessoal? Essa lei fala sobre a participação popular no SUS. Tem nada a ver com regulamentação de enfermagem, pelo amor de Jesus Cristo, né? Lei 7.498 de 86. Acabamos de falar tanto dela, né? Perfeito! Este é o gabarito da questão e estou aqui super orgulhosa do outro lado da tela porque realmente o pessoal respondeu aí 100% essa alternativa como sendo a correta. E quais são essas outras leis aqui, né, das alternativas? Lei 5.905 de 73. Que lei é essa? Jesus Cristo! Não tem nada a ver, gente. É uma lei que dispõe aí sobre a criação dos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem. Então, é a lei que trouxe aí a criação dos CORENs, tá? Não tem nada a ver com a regulamentação do exercício da enfermagem. E a Lei 8.967 de 94 é uma lei que poderia te confundir aí na hora de responder,
porque é uma lei que altera a redação de um parágrafo que faz parte desta lei do exercício profissional, da 7498, tá? Mas essa não é a lei que regulamenta, ela só dá a alteração de um parágrafo de uma lei maior que a lei do exercício profissional. Então, você poderia ter se confundido entre a alternativa C e a alternativa E, mas não se aplica, beleza? Segundo a Lei 7.498, a enfermagem é exercida privativamente, respeitados os respectivos graus de habilitação pelo. Então, aqui nós temos uma banca que está te perguntando quais são os profissionais, quais são as categorias que compõem a enfermagem no Brasil. E nós vimos isso aqui no início da nossa revisão. Nós vimos lá que são profissionais de enfermagem: o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e a parteira. Então, logo de cara aqui, você já consegue perceber que todas essas opções estão corretas, beleza? E, mais uma vez, estou orgulhosa porque todo mundo acertou. Todas as alternativas estão corretíssimas. Última questãozinha aí da nossa resolução comentada, uma questão da VUNESP, que pergunta o seguinte: a lei do exercício profissional de enfermagem define. A banca está querendo saber do que trata a lei do exercício profissional de enfermagem. O que ela define, hein, pessoal? Nós revisamos isso bem no comecinho, né, da aula, que é uma lei que dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem no país. E nós vimos que dentro dessa lei, ela vai definir as categorias dos profissionais que compõem a enfermagem e as atribuições que são pertinentes a cada uma dessas categorias. Então, vamos ver aqui as alternativas. A Lei do Exercício Profissional de Enfermagem define a jornada de trabalho dos profissionais de enfermagem? Nada a ver, né? Nem cita a questão de carga horária, de jornada de trabalho. As atribuições dos conselhos regionais de enfermagem? Também não. Nós vamos ver exemplos de atribuições dos conselhos regionais no Código de Ética, que não é a mesma coisa que a Lei do Exercício Profissional. Define as atribuições dos elementos que integram a equipe de enfermagem? E aí, o que você acha? A gente viu aqui que 50% das pessoas entenderam que essa alternativa é a correta, mas ficaram confusas com a próxima, que fala que seriam os direitos e deveres dos profissionais de enfermagem. Olha isso, hein, gente? Ficou confuso aqui, hein? A estrutura e o funcionamento do serviço de enfermagem? Não, com certeza também não seria essa alternativa, porque a lei não fala nada sobre estrutura e funcionamento. Vamos olhar aqui bem essas duas alternativas, pessoal. É importante você ter a ideia da diferença do Código de Ética da Lei do Exercício Profissional. Quem vai falar sobre os direitos e deveres dos profissionais de enfermagem é o Código de Ética, que vai trazer aí os direitos, as proibições, os deveres dos profissionais. Então, com certeza não é esta alternativa. Portanto, a alternativa correta realmente é a letra C, que fala que são as atribuições dos elementos que integram a equipe de enfermagem. Porque a lei traz, né, atribuições que são, por exemplo, privativas do enfermeiro e dele como membro da equipe. Também ela fala sobre as atribuições do técnico de enfermagem e vai definir também o que o auxiliar de enfermagem pode realizar dentro da categoria. Beleza? Então, este é o gabarito da nossa questão, que gerou aí dúvida entre os participantes da enquete. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a nossa primeira videoaula aí com a resolução comentada das questões da comunidade. Se você ainda não participou do nosso simulado online, corre lá para treinar, porque as questões são muito boas, são atualizadas diariamente para você aí não perder o ritmo, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima videoaula.